Então é o seguinte, a acústica, a gente tá falando de sintetizadores e você fazer o design de som dentro dos sintetizadores, ou seja, criar sons, tá ligado? Uhum. Ou então a gente tá falando, pode falar de seleção de timbre e manipulação de timbre. Querendo ou não, eu diria que esses são os três, tipo, básicos. E deles o mais difícil é esse daqui. Com certeza. E esse É. daqui é tipo a base. Se você conseguir manipular sons dentro dos sintetizadores, entender como, tipo assim, ocorre a síntese deles, você basicamente vai entender tudo. E o que Uhum. acontece é o seguinte: tu provavelmente já deve ter visto aquelas paradas, waveform, tá ligado? Sim, aham. Isso é uma representação apenas de uma onda sonora emitida pelo sintetizador. Só isso tu precisa Uhum. saber. Porque quando você chegar no plugin, você vai poder escolher a onda sonora que você está trabalhando e vai conseguir manipular ela. Dentro disso, a gente também tem os efeitos. E o que acontece? Os efeitos, eles geralmente vão ser usados para a gente transformar essas ondas sonoras. E os efeitos são os que você já conhece, mas eu vou citar todos os possíveis, mais ou menos, que você tem como usar. Aqui. Compressão também. A gente, com o tempo, a gente vai entender tudo isso muito a fundo, porque isso daqui é literalmente a base de qualquer. Tipo assim, se você entender isso bem e entender quais sons cada um desses negócios emite, tipo, como eles alteram o som, você vai conseguir Uhum. identificar, tipo, qualquer efeito que tá acontecendo dentro de uma música que você gosta, ou quando você Uhum. quer atingir um certo som, você já sabe o que fazer com o não sei, o plugin que você tá utilizando, tá ligado? Sim, Mas é aham. basicamente isso daqui. Os principais, eu diria, são o reverb, o delay, o filtro e a compressão. Coisas difíceis de você entender no início. Compressão. Eu diria que, tipo, esse é o mais difícil porque você não consegue ouvir, tá? Tipo, geralmente a pessoa que tá iniciando, ela não entende muito bem o que a compressão faz. E por isso a gente vai abordar cada um desses com calma. Mas eu tô dando uma Certo. overview pra você, tá? Da parada. Beleza. Aham. Então vamos lá. Existe outra parada também que seria a síntese sonora. Síntese sonora é basicamente uma forma de você manipular o som. A melhor forma de você entender síntese sonora não é eu falando isso, é eu mostrando. E é bom já que eu abri, que a gente vai entender também os parâmetros e o que significa. Sabendo que está escrito oscilador? Aqui, Sim, aham. oscillator. O que, Aham. que significa? Que isso também é um conceito daqui de sintetizadores. Um oscilador emite tipo uma onda sonora, que é o que a gente tinha falado. Sim. Também tem o quadrado. É. As três. E aí é o seguinte: essas daqui, que são essa quadrado, essa aqui circularzinha e essa triângulo, são tipo as bases. São as ondas sonoras básicas que existem. Com ela você consegue moldar e, tipo assim, criar ondas diferentes. Então vamos supor que eu mesclaria essas duas aqui. Talvez o shape dela, da outra daria um bagulho meio assim, tá ligado? Tipo assim. E o conceito que eu quero passar aqui é que a gente consegue mesclar essas ondas que são produzidas por osciladores. Então eu posso vir aqui, por escolher várias. Cada uma vai ter um som diferente. Aí tu me fala, nossa, mas caralho, que porra é essa? Como é que isso daqui vai se tornar um instrumento? Aí a gente vai ter que ir pelo básico pra entender. Mas enfim, esse é o que você precisa saber disso, por enquanto. Existem os osciladores, eles emitem as ondas e você consegue combinar as ondas. Você consegue Aham. manipular essas ondas com esses efeitos aqui. E a gente tem a Certo. síntese sonora, que é uma forma de você manipular as ondas antes dos efeitos. Então, tipo assim, se fosse para botar numa ordem isso daqui, o que eu falaria para você é: osciladores criam ondas, você manipula com a síntese sonora, e após a síntese sonora vem essa parada aqui, que é os efeitos que você pode aplicar. Como a gente faz Uhum. isso na prática? Geralmente vai ter o seu plugin, você vai poder escolher a onda sonora que você está usando. Então eu vou escolher uma aleatória aqui, Classic. Eu posso agora manipular a síntese sonora. Vamos aprender quais sínteses sonoras eu posso fazer. No Omnisphere é essa aba aqui. Não se prende ao plugin porque é mais você entender o som e o conceito da parada. Enfim, Uhum. eu tenho o FM Synthesis, síntese sonora. Vamos dar uma Aham. olhada em qual é o efeito que ele vai causar quando eu mudo o parâmetro dele.
O que aconteceu? Basicamente, com FM, as ondas elas meio que estão, tipo, se adicionando e se duplicando. Consegue perceber que ele tem esse som bem estridente, tá ligado? Sim. Aham. Aqui existem os parâmetros pra gente controlar, mas o básico que eu quero que você entenda é que, tipo, ele tá adicionando conteúdo harmônico. Então, se a gente desligar aqui, olha pro espectro aqui, onde a sonora tá assim. Olha como o espectro foi preenchido, Sim. tá ligado? Ring Modulator. Outra forma de você... Então, pera aí, deixa eu só anotar já aqui. E vamos dar uma olhada em qual o som que ele emite. Olha, tu tá vendo que a onda aqui tá sendo alterada? Sim. Aham. Então, essa é a manipulação. O Ring Modulator tá fazendo um som muito semelhante ao da FM. O que me leva aqui que também tem esse lance de você tá duplicando meio que a onda, só que tipo adicionando uma fase diferente nela. Sim. Aham. E a gente vai entrar tipo meio mais profundo em tudo isso. Tá, Wave Shaper. Isso daqui é interessante. Wave Shaper é basicamente você adicionar distorção, entendeu? O que distorção faz? A distorção, ela é como se, tipo assim, ela agisse adicionando também conteúdo harmônico, só que ela duplica o que já tem. Quando eu falo conteúdo harmônico, é interessante a gente falar também. Deixa eu abaixar o volume. Você tá vendo que tem esses picos aqui de sinal? Sim. Aham. Então, isso a gente chama do que é o conteúdo harmônico, porque isso são ondas fundamentais. Tá ligado? Certo. Aham. Todo som tem isso, literalmente, todo som. Sempre vai ter uma onda fundamental e depois vai ter esses complementos aqui. Sim. Tem uma relação matemática, tá? Pra tudo isso daqui. É só interessante de falar. E basicamente o que a distorção faz é que ela vai pegar isso daqui, ele vai meio que duplicar e vai adicionar uns conteúdos harmônicos aqui, ó. Entre esses negócios, entendeu? Aham. Entre esses picos, teoricamente. E você pode, tipo assim, ir muito forte com isso ou muito suave. E aí tem diferentes nomes. Então você já deve ter ouvido falar, um cara falar, tipo, ah, vou jogar uma saturação aqui. Ah, vou jogar um overdrive. Tá ligado? É tudo o Aham. mesmo nome pra distorção, só em níveis diferentes. Então, deixa eu até colocar. Que é... Ó como a saturação ela traz mais sujeira do que os outros. Uhum. É. Aqui. É realmente. Tá, o Unison é interessante, porque esse literalmente está duplicando a onda sonora. Literalmente, no sentido literal da palavra. Ele pega... Vamos pegar um bagulho aqui, audio clip, e ele tá duplicando a onda, só que ele tá deixando com um pouco de delay e adicionando um pouco de detune nela. Uhum. Por isso que geralmente quando a gente usa o Unison, ele dá essa sensação de ficar mais estéreo o som. Tá vendo? Aham. Então vamos anotar. Sim. Unison. E o último aqui é o Harm. Ah não, isso daqui não é, porque isso daqui é só pra a gente fazer uma harmonia meio que com a parada. Ah, certo. E o último, que é o mais legal e o que mais dá pra você utilizar no início, é o Granular Synthesis. E esse é muito foda. Tipo assim, esse é insano. Que é o seguinte. Basicamente, se eu ligar isso daqui, você já vai até perceber a diferença. Ah, eu percebi. Aham. Tá ligado? Esse é bem Aham. complexo de entender. Mas a base é o seguinte. Esse plugin, ele vai lá no som que está sendo emitido e ele corta ele em micro pedaços e ele meio que vai ajustando esses micro pedaços ao longo do tempo que você vai segurando a nota. Tá ligado? Aham. Então você sabe aquele plugin muito famoso, Portal? Sei, sei. E sabe Aham. aqueles chiadinhos que ficam, aqueles meio que grãos mesmo? Sim. Você já deve ter Aham. ouvido. É Acho literalmente que já. Granular Synthesis isso. Aham. Síntese sonora granular. E ela é a mais complexa, por isso eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu quero que você ouça o som dela apenas. Ainda tem algumas sínteses sonoras a mais, só que eu não achei pertinente, porque bom, você nunca vai querer, tipo, também entrar muito fundo
dentro disso porque não é muito aplicável. Isso daqui é a parte mais aplicável que tem, tá ligado? Que você vai Aham. encontrar na maioria dos VSTs, que é FM Synthesis, Ring, Wave Shaper, Unison e Granular. Então vamos lá. Depois disso a gente tem os efeitos. E a parada dos efeitos, ela é bem mais complicada. Lembra que isso daqui é tudo uma introdução, tá, cara? Tipo assim, não é pra você entender completamente tudo isso daqui, porque a gente vai trabalhar isso ao longo do tempo. Sim. Aham. Você já deve saber o som do reverb, né? Sim, sim. Delay. Sei. Aham. Um filtro. Talvez seja interessante falar disso. Esse aí eu acho que. Geralmente eu vejo as pessoas pegando esse aí pra tirar aquelas que estão incomodando, né? As ondas sonoras. Alguma coisa assim, né? Pode ser visto dessa forma, mas eu vou dar um approach um pouco melhor pra você entender. Eu vou pegar qualquer timbre aqui. Vou colocar aqui. Vamos dar uma brincada. Cara, quando eu falo filtro, pense em equalização. Na hora. Mas o que é um filtro? Basicamente, quando a gente fala de filtro, a gente está falando disso daqui. É geralmente uma alteração numa banda onde ocorre um movimento. Tá, o que é isso? Caralho, que porra é essa? Não entendi nada. Seguinte, tá vendo aqui que a gente altera, pô, a gente brinca com a parada. Sim. Só que lembra que eu falei da ideia de osciladores contigo? Que produzem essas ondas sonoras? Aham. Existe algo. Ah, isso daqui é. Vou botar. Caralho. Osciladores. Existe algo que é um chamado LFO, que você também já deve ter ouvido falar. Já, já. Aham. Então, o que é um LFO? Ele é um oscilador lento. E agora é um bom momento para explicar. Por que oscilador? O nome da parada. Porque é basicamente uma onda sonora que tá meio que oscilando, tipo, girando, tá ligado? Repetindo Aham. ela mesma. E aí ela vai produzindo som. A partir disso, um LFO é uma onda sonora que tá tão lenta que ele meio que tá num ciclo que a gente consegue ouvir ele. Mas calma que a gente não ouve ele de verdade. Então, o que seria um LFO na prática? E como isso se conecta com a ideia de filtro? Vamos supor que tem esse som aqui e eu tenha feito isso daqui com o equalizador. Até então eu só fiz um corte na equalização, né? Sim. Mas e se eu pegar isso daqui e agora eu criar uma automação e eu vim nessa opção aqui do FL e eu ativar o LFO? O que acontece? Caralho, que isso? Tá percebendo que tá fazendo meio que uma dessas ondinhas aqui? Sim. Aham. Porque eles são a mesma coisa. Só Uhum. que esse, ele é muito mais lento. E Sim. como a gente Aham. vai provar isso pra você na prática? Bom, eu acabei de automatizar essa banda aqui num filtro. Então vamos ver como isso vai soar. Ah, maneiro já. Olha só o que vai acontecer. Tá É, eu ia ligado? falar isso agora, ele tá indo pra cima e pra baixo. Então, Aham. porque o LFO ele tá fazendo a mesma coisa que um oscilador, só que ele tá bem lentinho, que tá tão lento que a gente consegue ver a atividade dele. Aham. E agora isso se tornou um filtro. Por quê, Aham. mano? Porque tá em movimento, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, a ideia de filtro, eu diria que mais tem a ver com o movimento da equalização. Mas, fazer esse corte aqui, eu tô aplicando um filtro também. E eu tô aplicando um filtro se eu faço isso. Então, querendo ou não, mano, equalização e filtro, você pensa na mesma coisa, tá ligado? Aham. Só que eu quero te introduzir essa ideia de LFO e a ideia de que tu consegue manipular esse filtro. E é basicamente isso que o Love Filter faz, tá ligado? Aham. Aham. Ele é um equalizador, só que tem vários LFOs dentro do Love Filter que vão manipulando a equalização para causar esses efeitos de filtro. E aí é até Aham. maneiro que, tipo assim, se a gente quisesse causar um efeito semelhante, a gente só poderia pegar um pad aqui, que vai ser melhor para eu mostrar o exemplo. E é o seguinte, Que massa, velho.
Tá vendo que a gente tá causando um efeito semelhante? Sim, aham. Porque é isso que ele tá fazendo. Ele tá controlando vários parâmetros no equalizador com um LFO, que a gente falou que é meio que automatização do movimento automático. Caralho, falei muita merda. Automatização da porra do movimento. E, mano, agora, isso é uma parada muito interessante, porque agora o que tu entendeu, pai? Dando um resumo da parada. Tu entendeu que tudo que você já utilizou no FL Studio provavelmente vem de um sintetizador. Tá ligado? Pads, porra, essas bells que você usa, geralmente tem uma onda sonora que tá sendo, causada por esse oscilador. E o que acontece é que para você alterar o timbre, você tá usando a síntese sonora e alguns efeitos para manipular. Tá ligado? E ainda com isso, existe uma coisa chamada LFO. E ele serve para você automatizar o movimento dos efeitos. Isso é muito foda, mano. Porque isso dá pra você criar uns efeitos super criativos, tá ligado? Tu acabou de ver essa parada que a gente fez? Que tá, tipo, criando um negócio bem único. Sim. A gente tem como automatizar essa parada, tá ligado? Com LFO. Que é isso que o Love Filter faz, basicamente. E, enfim, a gente queria passar o conceito dos filtros e tal. Mas eu acho que agora também é interessante eu falar pra você sobre o envelope. Sabe o que é isso? Eu já ouvi falar. Mas eu acho que eu não sei não. Vamos lá. Ataque, decay, sustain e release. Só isso que você precisa decorar. Ataque, sustain... Não, é decay... Decay, sustain e release. Agora eu quero que você pense nesse negocinho aqui, ó. Isso daqui, ó, é o envelope. Tá ligado? Eu mexo nesse bagulho, só não sabia que era Direto, isso. exato. Tu mexe direto, então vai ficar tranquilo pra você entender a parada, mano. Tá vendo os shapes que a gente tá fazendo aqui? Sim. Olha só o nome, ataque, hold, que é basicamente esse daqui, decay, e não, o hold é outra parada. Que isso, sustain e release, é isso mesmo. E aqui vai ficar mais tranquilo de eu te ensinar, mas aqui fica legal pra você ouvir a diferença. E o que isso daqui tá fazendo, cara? A gente tá manipulando o tempo do som. Caralho, a onda sonora não tá saindo, não? Ah, porque eu tirei o envelope, né? Então, ó, você tá vendo que... Resetar, pra ficar tranquilinho. Então, você tá vendo que eu tô segurando na tecla. E, tipo assim, a parada tá indo pra sempre. Não tem caô. Isso é o default, preset default. Mas, com o envelope, a gente tem como manipular o tempo que isso vai acontecer. E aí entra na parada maneira. É isso que é o fundamento pra você conseguir, tipo, uns sons diferentes e característicos. Vamos lá, vamos dar uma brincada. Se eu aumentar o ataque, o que acontece? Rapaziada, se você gostou desse vídeo, curtiu o meu trabalho e quer entrar num contato mais próximo comigo, a gente vai estar deixando o link aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado de como você pode entrar na nossa mentoria. Para você entrar, basta você clicar nesse link e vai direto pro checkout e aí é só pagar. E o que acontece? Esse checkout agora ele tem a opção de Pix e boleto, que não tinha nos outros que a gente colocou. A gente fez essa alteração porque a gente percebeu que muita gente queria comprar o curso, mas não conseguia porque não tinha essas opções. Então agora tem, rapaziada. Após você fazer a compra, que vai direto pro checkout, lembrando, após você fazer a compra, para você entrar e ter o produto tudo certinho, basta só você clicar no servidor que a gente tem, que a gente deixou o link lá após a compra, e você entra nesse servidor do Discord e você só precisa logar com seu e-mail dentro de uma área lá específica que vai ter para você logar. Depois disso, você vai ter acesso a todos os canais premium dentro do nosso Discord e acesso também a todas as calls gravadas e as que eu vou fazer. São 4 aulas semanais, onde eu vou estar passando diferentes tópicos de produção. Então, cara, se você curte meu trabalho, se você está com vontade de, tipo, dar suporte pro que eu faço, cara, vamos lá, apoia essa porra aí e, mano, te vejo lá.